entendo. Mas, enfim, vamos nos apresentar. Eu sou Patrícia, sou coordenadora dos hospitais, FIOSDó e Norte-Dó aqui no Rio de Janeiro, diretora e coordenadora das pós-graduações do Interfísio, né, no Brasil. E agora, Darlan e o Zé podem se apresentar. Vou lá primeiro. José, por favor. Tá, joia. Pode falar. Obrigado. Patrícia, obrigado aí, obrigado a Interfísio por essa oportunidade, né, da gente discutir, encontrar amigos queridos aí. Muito feliz e honrado em estar participando. Sou José Aires, sou fisioterapeuta aqui em Brasília, coordeno o serviço da Qualifísio, né, sou proprietário, sócio proprietário da Qualifísio e coordeno aí o serviço do Hospital Santa Luzia, Santa Helena, Devstar, alguns hospitais aqui em Brasília, e com um grupo maravilhoso, nosso grupo, nossa equipe aí da Qualifísio. Somos um grupo grande de fisioterapeutas, todos muito animados, né, e motivados aí em fazer uma fisioterapia de qualidade, né? E nessa busca da qualidade a gente acaba se cruzando com pessoas que têm esse mesmo propósito aí, né? Patrícia há alguns anos já, uma história muito bacana. O Darlan um pouquinho mais recente, mas de uma maneira também muito intensa aí. Eu fico muito feliz em estar do seu lado aí, Darlan, e junto com a Patrícia também, para a gente falar de um tema tão bacana e que você hoje é uma grande referência, né? É a maior referência hoje no Brasil nesse tema. Eu tenho certeza que você está entregando aí um aprendizado, né, assim, para muita gente, e foi assim aqui conosco em Brasília, e obrigado por isso. Vamos lá. José, Patrícia, é muito bom encontrar vocês de forma virtual, né? É sempre bom estar próximo de vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar vindo aqui contar um pouco dessa história da realidade virtual, de como é que funciona mais ou menos isso. Eu sou fisioterapeuta aqui em Curitiba, sou um dos sócios da Intensifísio. Nós prestamos serviços a 2 hospitais aqui em Curitiba, um Hospital da Rede D'Or, o Hospital Santa Cruz e o Hospital da Polícia Militar. E sou um entusiasta de tecnologia em reabilitação. Isso começou há muitos anos já na minha vida também, acho que acompanhando o trabalho na mesma época do José Aires com realidade virtual não imersiva, e depois a entrada da realidade virtual imersiva de fato trouxe uma nova perspectiva no mundo da reabilitação. Eu estive com o Zé no ano passado, foi o primeiro curso presencial de realidade virtual, ele foi lá na Qualifísio, foi muito inesquecível, não tem como não lembrar disso. Foi o primeiro curso, foi incrível poder estar ajudando a qualificar a equipe toda de vocês, aí tenho acompanhado os resultados e o dia a dia. E eu estou muito feliz para a gente poder bater esse papo aí de uma forma bem descontraída sobre a realidade virtual, tá bom? Maravilha, maravilha, Darlan. Obrigado por isso. Então, vamos começar aqui. Tem duas. Tem que sair de um, Patrícia. Aí, deu certo. Gente, primeiro agradecer a presença de todos aí, tá bom? Tô vendo grandes amigos entrando aí na nossa live, né? Meu amigo Professor Francimar, Cris, Fernando, gente, é muita gente. A turma aqui de Brasília, amigos da área, outros, muita gente, viu, Patrícia e Darlan, que não é fisioterapeuta, que é de outra área, que não é da saúde, me mandou mensagem: puxa, que legal esse tema. Então, assim, é um tema que chama atenção não apenas, né, das pessoas dos fisioterapeutas ou dos enfermeiros, dos médicos, mas chama a atenção de várias pessoas, né? Eu recebi muitas mensagens: que legal que vocês vão falar sobre isso, sobre realidade virtual. E aí eu já falei: ixi, não somos nós não, quem vai falar aí é o nosso maior especialista da área, e não percam, que vocês vão ver muita coisa bacana. E aí, nesse sentido, Darlan, queria começar aí perguntando para você, da onde a Patrícia falou um pouquinho, né, que a gente começou a usar aqui em Brasília há muitos anos atrás, usávamos aqueles carrinhos grandes, né, aqueles armários com rodinhas, com uma TV de 32 polegadas.
E o Nintendo Wii, tentando utilizar um pouco da game terapia, né, associada aos exercícios, à reabilitação, e também utilizando aqueles óculos, né? Eu me lembro do primeiro óculos que eu comprei, foi aquele óculos do Google Card, né? Aham. O Google de papelão. E hoje, né, a gente tem uma tecnologia muito mais acessível, né, e que entrega resultados muito melhores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que isso despertou em você, se você já era um entusiasta, se você já gostava de tecnologia, como é que foi o início disso tudo e contar um pouquinho sobre como você começou. Muito bem. Eu não dei boa noite pro pessoal aí, tem tanta gente conhecida mesmo. Boa noite a todos aí, cara. Tem até familiares meus na live, fico bem feliz com isso, assim a gente consegue se encontrar um pouquinho. Mas, José, vamos lá. O nosso trabalho aqui em Curitiba, ele começou com realidade virtual na época do Nintendo Wii também. Muito ao encontro do que vocês fizeram. Mais ou menos 2007, 2006, se eu não me engano. Inclusive, a gente viu aquele vídeo juntos de vocês, daquela reportagem na televisão, né? Mas eu tenho uma história pessoal com o uso da realidade virtual que eu gosto de contar. Quem me conhece um pouco mais sabe dessa história, mas a primeira vez que eu provei realidade virtual foi na minha casa, foi com um óculos comercial dentro de casa, assistindo um show do Coldplay, que inclusive estava em São Paulo ontem fazendo show. Foi a primeira vez que eu usei realidade virtual, foi assistindo um show do Coldplay. E foi muito curioso, porque eu coloquei o óculos e me encontrei em cima do palco. Eu conseguia caminhar um pouco na sala de casa, mas aquilo estava sendo uma experiência extremamente disruptiva para mim. Eu tirei o óculos logo depois e procurei na internet para ver se de fato aquele show estava acontecendo ao vivo. Eu não me lembro qual era o país, mas era um show ao vivo. E na época, essa empresa de telefonia, ela disponibilizava o óculos e te dava um convite para você assistir esse entretenimento em realidade virtual. Eu gosto de usar essa expressão entretenimento porque muito se acha que a realidade virtual é voltada para jogos, para entretenimento, e sim, ela tem o seu papel importantíssimo nisso, na distração e no envolvimento de jogos, por exemplo. Mas quando eu tirei o óculos do meu rosto e coloquei ele na mesa, eu pensei, eu preciso levar isso para dentro da UTI para tentar melhorar a experiência do paciente. Eu sempre me preocupei muito em tentar oferecer alguma coisa diferente para os pacientes internados. Mas quando eu falo diferente, eu não quero dizer que é somente uma coisa lúdica. Eu queria descobrir quais seriam os benefícios terapêuticos disso durante a aplicação da realidade virtual dentro da UTI. Os nossos primeiros pacientes que nós usamos foram mais ou menos na metade de 2007, por aí. E o primeiro paciente que eu me lembro que nós usamos foi, de fato, realizar um desejo. Era uma paciente internada conosco com um internamento bem prolongado, sob ventilação mecânica, tracostomizada, sem condições de ficar fora da ventilação mecânica, sem condições de ficar em névoa, por exemplo. E ela tinha um sonho de ir para a praia. E nós nos reunimos, então, com toda a equipe multidisciplinar do hospital, e organizamos dentro do nosso protocolo de reabilitação, que naquele dia constava que ela ia usar a prancha ortostática. Nós colocamos então ela na prancha, fizemos a elevação até 90 graus, colocamos óculos e ela fez um passeio pela praia de Copacabana. Durante esse processo de reabilitação, durante esse nosso protocolo de aproximadamente 40 minutos, a equipe de enfermagem, a equipe de médicos que estavam comigo no dia, decidiram então desligar a medicação para controle de dor em bomba infusora que essa paciente estava usando. E durante esse período de 40 minutos, eu fui avaliando a dor dela através da escala visual, escala numérica de dor, perguntando a ela como é que estava a dor, observando, encantado com ela, porque ela estava virando a cabeça para o lado, virando para o outro, conhecendo a praia de Copacabana e tal, e todo momento que eu perguntava para ela, ela falava que ela não tinha dor. Isso não nos chamou a atenção de uma forma tão científica de primeira, assim. A gente ficou encantado com o que a gente pôde oferecer, como a gente pôde oferecer aquela experiência para ela. Só quando ela retorna para o leito, além de ela falar que está
com muito menos dor depois de ter retirado o óculos, a quantidade de medicação em bomba infusora que retorna para essa paciente, retorna com uma quantidade de 50% menor do que ela estava usando antes do procedimento. E aí foi o primeiro start na nossa cabeça de pensar em começar a pesquisar os efeitos da realidade virtual imersiva no controle de dor em pacientes internados. Esse foi o nosso primeiro estudo, foi o nosso primeiro case de sucesso, foi com esse quadro clínico. O segundo é muito interessante também, e ele vai muito ao encontro do dia de hoje. Além de ser um dia especial de encontrar vocês, hoje, 15 de março, é falado muito sobre o Dia Mundial de Controle de Delírio, né? Uma doença neurológica com uma altíssima incidência dentro da UTI, que envolve inúmeros protocolos, ferramentas farmacológicas e não farmacológicas e principalmente abordagem fisioterapêutica para prevenção e tratamento de delírio dentro da UTI. E o nosso segundo case foi exatamente na prevenção e no tratamento de delírio hipoativo. O paciente totalmente em delírio hipoativo, com condições de mobilização muito restritas ao leito, e a gente decidiu fazer a realidade virtual com ele, tentando individualizar a escolha da imersão virtual. Eu conto todas essas histórias para vocês entenderem a parte cronológica para a gente poder ter chego até protocolos e uma metodologia do uso da realidade virtual até hoje. Nesse dia, existe um trabalho magnífico feito pela parte da psicologia dentro do hospital que chama-se Biografia do Paciente. Ficou muito famosa a biografia do paciente na época da pandemia, quando a gente viu os prontuários afetivos, que aquilo conta um pouco da história daquelas pessoas, quem elas são, do que elas gostam e, principalmente, do que elas não gostam. Então, essa escala de avaliação feita pela psicologia, ela me dá a possibilidade de conseguir individualizar a escolha da imersão virtual, observando gostos, por exemplo, teatro, time de futebol, música, lugares que já visitou. Então, eu acabei me espelhando muito nessa biografia para poder escolher a imersão virtual para aquele paciente. Eu coloquei ele num jogo de futebol na década de 80 e foi muito legal de ver a reação dele. Inclusive, esse vídeo, com a autorização da família, está publicado na minha rede social. É um paciente comemorando o gol do time que ele torce lá. E aí, quando terminamos o atendimento, o paciente com Glasgow 15 respondendo, dizendo que tinha sido uma experiência muito incrível, que ele tinha adorado aquilo, que ele lembrava daquele dia, a gente começou a pensar em uma avaliação mais profunda, científica, dos efeitos da realidade virtual no controle de delírio hipoativo dentro da UTI. Essa é a nossa segunda experiência. A nossa terceira também ela é muito importante e ela é muito físio. Os pacientes, quando vão fazer um tipo de reabilitação, e aqui eu vou dar o exemplo do cicloergômetro, uma ferramenta analógica que a gente tem disponível em qualquer UTI. Até mesmo por conta do baixo custo que ela tem, a gente consegue as famosas bicicletinhas e adaptar no leito para membro superior, para membro inferior. Só que o engajamento dos pacientes durante esse processo de reabilitação é muito baixo. Inclusive tem artigo científico mostrando que a média do uso de cicloergômetro é 5 minutos. Eu até me assustei quando eu li esse artigo. Falei, nossa, é tão pouco. Só que quando eu olho para mim, para o meu dia a dia de trabalho, quando eu fazia exercício com cicloergômetro, os pacientes realmente a adesão era muito baixa, né? Vocês provavelmente devem ter passado em algum momento por isso de, poxa, pedalou 2, 3, 4 minutos, no máximo 5 e já pediu para parar, mesmo não havendo uma instabilidade hemodinâmica, algum desconforto que justificasse a interrupção da reabilitação, mas o paciente é pouco motivado. Muitas vezes é porque essa bicicleta está ali simplesmente e o paciente está de frente para a parede. E quando temos uma televisão dentro do quarto do paciente, dentro do leito de UTI, às vezes esse canal que ele está assistindo não é o canal que ele gosta, ou às vezes não está nem ligado, que é muitas vezes as coisas que a gente vê. Então nós pegamos o paciente e comparamos ele com ele mesmo. Colocamos ele para pedalar e pedir para que ele parasse de fazer uma atividade física, se ele tivesse com cansaço, com algum desconforto, dor, ou se simplesmente ele quisesse parar. E aí me surpreende isso, porque ele pedala por 11 minutos. E aperta o botão, a gente para e começa a tabular esses dados. Só que no dia seguinte, eu comparo ele com ele mesmo. Eu coloco ele para pedalar, só que eu coloco ele em Londres. E aí a gente começa a observar que o tempo de atividade física desse paciente passou para um número de 300% a mais de tempo de atividade física. Então eram 3 linhas que nós estávamos começando a pesquisar dentro do hospital e começando a criar uma metodologia de protocolo mesmo, para a gente poder protocolar esse uso da realidade virtual de forma terapêutica e fugindo um pouco da parte da experiência do paciente. Controle de dor, prevenção, tratamento
tratamento de delírio e tempo de atividade física. E foi aí que as coisas começaram a andar, que as coisas começaram a virar uma rotina dentro do nosso hospital. As pessoas começaram a ficar curiosas para saber como aquilo funcionava, e eu sempre falo isso, eu nunca consegui nada sozinho, e tampouco somente com a fisioterapia. Eu consegui por conta de equipe de técnico de enfermagem, por conta de enfermeiro, por conta de ótimos médicos, que eu tenho a sorte de trabalhar próximo de mentes tão pensantes e com cabeças abertas para entender que tudo bem, nesse momento agora a gente precisa provar que isso é seguro, e depois de provar que isso é seguro, a gente vai embasar cientificamente quais são os efeitos terapêuticos dessa ferramenta. Só que era uma época, 2007, 2008, ali tal, que eu comecei a apresentar os meus cases de sucesso em alguns congressos e as pessoas me perguntavam muito isso. E as evidências científicas. Ok, você está trazendo uma nova técnica que não tem nada de novo, porque a realidade virtual nasceu... Eu falava 1980, mas essa semana eu vi uma reportagem falando de 1964 e é incrível ver os protótipos de headset que eram usados na época. Então tem uma linha do tempo de como os óculos foram evoluindo, é muito bacana, mas década de 60, 70 e 80 não foi usado de fato para cuidados em saúde. Somente em 2000 que a gente começou a ter evidências mais robustas, com estudos cruzados, com estudos comparando grupo controle e grupo experimental. Inclusive, um dos primeiros estudos é um estudo do Hoffman, de 2010, que ele usou a realidade virtual durante a troca de curativos em pacientes grandes queimados. E ele descobriu que a realidade virtual, através de uma imagem de neve, uma imagem branca, reduziu em 47% a dor durante a troca de curativo nesses pacientes grandes queimados. Depois disso, ele fez um estudo guarda-chuva, puxando para a parte da físio, que eu achei muito legal, que foi avaliar a amplitude de movimento durante o processo de mobilização passiva nesses grandes queimados. Eu não sou especialista em grandes queimados, mas a gente sabe que a limitação articular, a limitação de movimento é muito grande. Então, muitas das vezes, a mobilização passiva é o que a gente consegue fazer naquele momento, respeitando a questão músculo-esquelética e principalmente de adaptação da cicatrização pós-enxerto, por exemplo. E ele observou resultados de aumento de 30% na amplitude de movimento do paciente que estava usando o óculos de realidade virtual. Então essa é uma das primeiras evidências que saíram no estudo do Hoffman, depois tem várias outras em queimados, mas começou a trazer uma robustez maior para a realidade virtual. E aí eu começo de fato a me aprofundar cientificamente no quais são os efeitos fisiológicos, os efeitos terapêuticos da realidade virtual, já entendendo que na prática, poxa, isso parece ser muito legal. E aos poucos, devagarzinho, a gente foi conseguindo entender como funciona isso a nível do cérebro, como isso tem um controle de sistema nervoso central, como essa neuromodulação de nervo óptico atua na distração da dor, no controle de nervoso sistema autônomo. E esses artigos foram saindo e cada vez mais publicando, até porque tem várias coisas que foram aceleradas com a pandemia, né? Poderia citar inúmeras delas, mas uma delas é essa questão da live, por exemplo, o teleatendimento, a telemedicina e o metaverso. A realidade virtual também ganhou uma notoriedade muito grande por conta da pandemia. As pessoas começaram a olhar para isso, repito, com muito de cunho interativo, mas muitas pessoas maluquinhas aí, como a gente, começando a olhar para essa ferramenta. Cara, o que a gente pode fazer com isso dentro da área da saúde, né? Que poder isso tem no nosso cérebro? Afinal de contas, a gente está mexendo com uma parte de fisiologia que a gente conhece, mas conhece muito pouco, que é cérebro. E esses estudos aumentaram de uma forma exponencial impressionante, chegando a ponto de, no ano passado, 2022, termos 3.293 artigos publicados com o termo realidade virtual. Eu faço uma pausa aqui agora para tentar só diferenciar um pouco de realidade virtual para vocês. Tudo que o José Aires começou lá atrás com o Nintendo, o Kinect, que a gente fez aqui, que outros serviços também foram pioneiros nisso, né? Aquilo é realidade virtual não imersiva, quando eu não tenho um contato com o mundo, quando eu não consigo interagir com o mundo da realidade virtual. E muitos desses estudos eles trazem essa expressão, realidade virtual não imersiva. Aos poucos a gente foi entendendo que aquilo tem muita evidência científica, funciona muito bem para a doença de Parkinson, por exemplo, para aumento de engajamento de pacientes, principalmente pediátricos, mas a realidade virtual imersiva é diferente. Ela tem muita pesquisa, mas não é tanto quanto realidade virtual não imersiva, porque existe um gap em que as pessoas não publicavam e não pesquisavam a realidade virtual, porque é um tabu.
você usar um óculos de realidade virtual dentro de uma UTI? Primeiro, como eu disse, a gente precisa comprovar a segurança, tá tudo bem usar. A gente precisou criar todo o método de desinfecção junto com a CCIH para provar que aquilo não iria gerar contaminação cruzada com os pacientes. E depois entender até mesmo semiótica das cores para saber qual a cor de fato faz mais sentido para o meu cérebro no momento que está com dor, no momento que está em delírio. E tudo isso fez parte desse processo de aprendizado nosso e chegamos às conclusões, embasados com muita ciência, de que cores azuis são as mais indicadas para a gente poder começar a tratar um paciente com dor, de que cores verdes, paisagens montanhosas, florestas, são indicados para tratamento e prevenção de delírio hiperativo. Então só deve usar essas, cor vermelha, a cor preta, não dá para usar. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas que a exposição de realidade virtual feita por um paciente internado, lembrando que uma UTI é um ambiente hostil, é difícil, tem toda a questão do delírio, a quantidade de conectores que aquele paciente tem, que para nós, por sermos já acostumados a viver dentro de um ambiente de hospital, um simples oxímetro, muitas vezes no dedo, deixa o paciente apresentando cinesiofobia, medo de se movimentar. Será que eu consigo me movimentar com isso? Será que eu posso? Quem dera uma cirurgia cardíaca, um dreno de tórax. Aí vem um maluco que coloca um óculos e quer fazer exercício. Só que era nesse momento em que a distração causada pela realidade virtual quebrava a cinesiofobia e fazia com que aquele paciente se desafiasse mais e que a extração de performance terapêutica pudesse ser maior com o fisioterapeuta ali do lado. Então nós passamos por todos esses momentos de descobrir cores, de sugerir cores, de fazer pesquisa, de dividir pesquisas com pessoas de outros países, até que nós conseguimos chegar no momento em que foi criada uma metodologia de ensino. E por que eu digo a metodologia de ensino, pessoal? Eu sou um entusiasta em tecnologia, eu sou um maluco por fisioterapia, eu sou apaixonado por físio, tá? Se eu fosse escolher um curso para fazer hoje, eu faria fisioterapia. E quem me conhece bem sabe que isso é verdade. Eu faria fisioterapia, é uma profissão maravilhosa, é impressionante. A gente não se deu conta do poder que a gente tem, que é de devolver função para os nossos pacientes. Da responsabilidade social que nós temos com os nossos pacientes, de fazer com que eles voltem, não para casa somente pegar o filho no colo, não para casa somente para poder jogar aquele futebolzinho de final de semana, para que ele possa ter condições funcionais de voltar a trabalhar, de voltar a produzir, de colocar comida na mesa, de voltar a ganhar dinheiro. Então, esse é o poder da nossa profissão, e isso envolve movimento. É muito bonito, é muito legal, também sou entusiasta em ventilação mecânica, adoro, a minha especialização foi nisso, mas eu acho que a gente não pode se limitar tanto à ventilação mecânica e tão pouco a músculo. O professor Paulo Eugênio, o professor Francimar costumam usar a frase do tipo: quem cuida do músculo na UTI? Somos nós. Né? Se você fizer uma pergunta para as pessoas, quem cuida do músculo, acho que as pessoas se assustam, porque não é o médico, não é o enfermeiro, não é o nutricionista, não é o TO, é o fisioterapeuta. A gente precisa cada vez mais entender que a nossa essência está muito em músculo. E a realidade virtual vai muito ao encontro disso também, quando pensamos em usar uma ferramenta não farmacológica para aumentar a eficácia e o engajamento do paciente durante um processo de reabilitação. Zé, Patrícia, vocês querem falar alguma coisa? Porque eu desando falar aqui e o negócio vai. Na verdade, assim, você falou vários pontos aí sensacionais que despertam exatamente o nosso interesse, porque a questão do delírio, ele ainda é um desafio, né? É um desafio. A questão do prazer que o paciente tem quando você traz para ele uma técnica que consegue amenizar aquela jornada no hospital. Isso é muito importante. Hoje a gente se preocupa muito, né? O que importa para você e como está sendo a jornada desse paciente no hospital. A gente já não pensa só em curar, né? A gente quer que seja algo sensacional, que fique marcado, assim, diferente do que se fosse um confinamento. E a outra coisa, né, que você falou aí, que é perfeito, sempre foi, isso não é uma coisa nova,
fisioterapeuta cuida de músculo e qualquer coisa que esteja no paciente só dá uma conotação do que o paciente está. Eu cuido do músculo do paciente em ventilação mecânica, eu não cuido da ventilação mecânica, né? Então, assim, quando a gente olhar para um paciente, é isso mesmo, eu tenho que olhar para ele com movimento. E quando a gente faz isso, a gente é soberano, a gente vira dentro do hospital mágico. As pessoas falam, faz aquela mágica lá, e é assim mesmo. E hoje a gente tem a questão da dor e da paliação, que é a área que eu venho estudando bastante, né, acompanhando, porque eu preciso trazer alguma coisa de novo, né, para esses pacientes. E antes a gente se prendia muito no delírio, e agora a gente ainda consegue ver bons resultados com esses pacientes, principalmente em dor, né? É isso. E Zé, e aí, você... Eu sou iniciante, entusiasta, iniciante. Você já trabalha em ambulatório, já tem uma experiência boa, né? Você levantou uma bola bacana aí, que eu acho que já já o Darlan vai dar uma cortada nela, assim, vai chutar pro gol, que é a questão do paliativo, né? Então, acho que você deu uma levantada aí boa. Eu acho que, Darlan, é nítido, assim, é muita alegria que a gente ouve você falar, é contagiante mesmo, né? E quando você pega para falar, eu tenho certeza que se não frear aí mesmo, você vai umas 2, 3 horas aí entregando muito conteúdo para a gente, né? Algo que saiu de um insight, né, e se tornou uma ciência, né? Hoje, como você falou, a gente já tem evidência forte aí para utilização em diversas indicações, né? Vamos colocar assim. E também é um ponto que a gente pode depois aprofundar. Isso é essa escolha que você fez de disseminar essa informação para o Brasil, né? Quando você esteve aqui em Brasília, foi um momento muito, muito bacana mesmo. E quando você foi embora, a gente divulgou nas redes sociais, você precisa ver assim, o tanto de gente que quer você aqui de novo. Então, como assim? Não me chamou? Por que não me botou? Então, assim, foi muito interessante isso, né? Então, mas eu queria saber, do ponto de vista, assim, a gente já aprendeu aí um pouco sobre as indicações, né? As possibilidades de aplicação, né? Os possíveis análises, né? O efeito, né? A avaliação do resultado, que é importante. Falou um pouquinho sobre equipe multiprofissional, que né? Não é só o físio, essa pode ser uma aplicação conjunta, com a participação de todos da equipe multiprofissional. Falou dos artigos, mas eu queria saber o seguinte, do ponto de vista de estrutura, para quem quer hoje começar com a realidade virtual, ou a não imersiva, ou a imersiva, o que ele precisa de estrutura para esse grupo, esse hospital, esse fisioterapeuta dar o primeiro passo dentro da UTI que ele trabalha, dentro do hospital que ele trabalha hoje? O que você recomenda aí? Zé, pareceu combinado, porque era o que eu queria falar. Acho que a gente ensaiou antes, era bem o que eu queria falar agora. Olha, eu vou falar, Patrícia, eu já vou falar sobre delírio e dor, mas só quero aproveitar o gancho, porque foi bem certinho com o que eu estava pensando aqui. Depois de toda essa quantidade de evidência científica, quantidade de evidência do mundo real, eu comecei a fazer live, comecei a comentar com as pessoas e até mesmo fazendo cursos online com isso. E uma das frustrações minhas, problema meu isso, foi que me parecia que eu não via o pessoal tão engajado quando eu vi depois que eu comecei a fazer os cursos presenciais. Então a gente decidiu criar um método, uma metodologia que tivesse um passo a passo de entender o histórico, como é que funciona, como é que liga, como é que desliga, qual o tipo de óculos que você precisa. Se você quer iniciar o teu serviço dentro de um hospital lá no interior de Santa Catarina ou no norte do país, como é que isso pode fazer? Isso mexe muito com uma coisa que é um propósito que eu tenho. Eu carrego esse propósito que é levar a realidade virtual para todos os leitos de UTI do Brasil, público ou privado. Esse é o propósito que é o que me faz continuar lutando, brigando e querendo isso, porque eu acho que a experiência que é oferecida para o paciente é algo impagável. E eu vivo isso todo dia. Eu tive uma experiência hoje à tarde com uma criança de 11 anos que
Toda vez que eu uso, eu digo, essa é a melhor. Mas essa realmente hoje foi incrível. Então, por isso, nós criamos uma metodologia de ensino, levando o quê? Uma possibilidade de você começar um serviço com óculos de R$ 50. Porque a gente tem possibilidade de investir no óculos como o Google Cardboard, que foi o que o José comentou que lá atrás começou, e outros modelos que vão para 60, 70, R$ 80, até modelos que são desenvolvidos agora com valores de 30, 35 mil reais, que não é o nosso caso, a nossa realidade hoje. Tomara que um dia isso se torne acessível. Mas, de fato, para começarmos um serviço de realidade virtual, a gente precisa de duas coisas. Entender qual é o perfil do paciente, qual é o perfil clínico que você tem, adquirir um equipamento de acordo com o que você consiga. Eu não consigo comprar o novo modelo do Quest agora. Eu vou começar com óculos mais simples de R$ 70, mas o principal é entender como funciona a metodologia, para que a gente não caia em ciladas de colocar, por exemplo, uma montanha-russa para um paciente, porque daí a gente acaba caindo em umas ciladas que chamam-se cyber-enjoos, que dependendo do tempo de aplicação, dependendo da cor que você usa, por isso a importância da semiótica das cores naquela época, dependendo da qualidade da imagem que você está usando, você pode gerar um cyber-enjoo, até mesmo pensando em piorar um delírio, ou gerar uma questão de claustrofobia para o paciente. Então, todo esse passo a passo ele precisa ser seguido, mas é possível iniciar um serviço de realidade virtual imersiva com um óculos de R$ 50 e aí um celular acoplado que você pode usar um aplicativo gratuito que chama-se YouTube VR. Se cada um de vocês que está assistindo aqui for lá no YouTube VR e colocar, por exemplo, Veneza 360, o vídeo vai ser, se o celular tiver giroscópio, e a maioria deles tem, esse vídeo vai ser 360, você vira ele para o lado, você consegue ter uma noção. Então, colocando isso num óculos muito simples, você já tem uma imersão virtual. E foram assim os nossos primeiros estudos e eles continuam sendo muito impactantes para os pacientes. É óbvio que agora a gente foi entendendo que qualidade de imagem, qualidade de interação, peso de óculos, e quando eu digo peso é porque eles têm um peso muito grande ainda, as empresas entenderam que isso cabe na área da saúde, quem joga, quem usa para entretenimento, usa por horas, né? Eles começaram a desenvolver modelos de óculos com qualidade de imagem melhores, com modelos mais leves, com possibilidades de higienização muito mais fácil. Então, assim, o céu é o limite para você poder trabalhar com isso. Mas dá para começar com R$ 50. Por acaso, ontem, a minha última publicação na rede social é uma cápsula de realidade sensorial. Eu achei incrível aquilo. Aquilo tem na Holanda. Zé, eu quase te liguei ontem para falar, Zé, vamos trazer uma para o Brasil? Porque aquilo é simplesmente maravilhoso. Além de ter a realidade virtual, que temos toda essa questão de visualização de vídeos, essa cápsula, Patrícia, José e os demais, ela oferece outros estímulos de sentido, como cheiro, como temperatura, como vento, como pressão. E ela consegue avaliar alguns biomarcadores, como atividade de sistema nervoso central, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, é de fato uma experiência muito mais completa, que também já tem muito estudo sendo feito. E já tem 6D, né, clínica... Zé? Hã? É 6D, né? 6D. Ó, Eles a já Patrícia usam isso para tratamento... também aí, ô Darlan. Oi? Vamos. A Patrícia também vai entrar na vaquinha aí para a gente. Ah, eu tô muito bem. Não, Ótimo. olha, arranjar dinheiro é comigo mesmo. Eu faço curso, financio essas coisas todas e a gente consegue subsidiar muita coisa desse jeito. Então, quem sabe? Tá. Eu acho que eu não tô muito maluco, mas eu tenho certeza da minha maluquice. Muito em breve a gente talvez não veja dentro de UTI, mas dentro de clínicas, dentro de hospitais. E clínicas vai com certeza ter essa cápsula de realidade sensitiva, de realidade sensorial, para tratamento de pacientes com TDAH, câncer, cuidado paliativo, transtornos, e aí associado à atividade física também. Mas a Patrícia falou sobre... Então, eu tentei explicar para vocês como funciona. A gente precisa de um óculos simples, barato, fácil, mas a gente precisa entender o método. E é esse método que nós criamos. Além do que, eu acho que nós temos um papel extremamente importante, entendendo que o nosso foco é músculo, mas no controle de dor. E muitas vezes nós, fisioterapeutas, esquecemos de quanto temos bagagem na faculdade, não vamos nem pensar só em pós ou em especialização, na faculdade de tratador, fisioterapeuta tratador. E a gente às vezes é esquecido dentro do hospital, muitos dos hospitais não botam o fisioterapeuta como parte do grupo do time de dor. Mas se eu estou falando que eu tenho uma ferramenta farmacológica que reduz dor
em 50% dos pacientes, por que que o fisioterapeuta não está lá ainda fazendo parte? E eu acho que é uma questão de cultura, a gente precisa ir ganhando espaço, encontrando mais gente entusiasmada com isso, querendo criar um futuro desejável na fisioterapia juntos, para que nós sejamos também uma escolha profissional ativa, ativada exatamente no momento que o paciente tem dor, sendo que ele tenha uma condição, por exemplo, de ser tratado com eletroanalgesia, com realidade virtual ou com outras técnicas não farmacológicas. Então, a realidade virtual para dor é muito impactante, Patrícia. E tem um estudo mostrando pacientes paliativos, mulheres com câncer de mama, usando morfina e realidade virtual. E eu não vou entrar na questão farmacológica aqui, entendendo tudo o que a morfina pode causar. Mas quando compararam morfina e realidade virtual, metade desse grupo que usou a realidade virtual falou que teve menos dor do que a morfina. E aí fica tudo muito científico. Eu adoro a ciência, eu sou apaixonado por ciência. Mas a gente precisa olhar para um horizonte. E a realidade virtual traz essa possibilidade. Eu escutei esse depoimento da Ana Cláudia Arantes, que todo mundo conhece, todo mundo é encantado com ela, né? Isso está num TED dela, falando que ela levou um paciente paliativo para uma clínica de paliativismo para um fim de vida muito adequado. Eu não conheço, mas imagino que deva ser extremamente humano. E que aquele paciente estava se sentindo tão bem lá, que ele estava tão confortável, que ele chamou ela para conversar e falou: olha, eu estou me sentindo muito bem. Eu sei que aqui não tem exame laboratorial, mas eu gostaria muito de poder coletar um exame para ver se eu não estou melhorando, porque eu estou me sentindo muito bem. E ela relata nesse TED que ela olha para ele e ela, mesmo sendo extremamente cética com evidência científica, com saúde, que ela olha para aquilo e pensa: ele está muito bem, eu preciso coletar esse exame. E ela coleta esse exame e vem um VG de 4, incompatível com a vida. Nesse momento, ela fala que ela pega todos os livros, todos os artigos científicos, todos os títulos e joga no chão. Mas ela não joga no chão porque eles não valem para nada. Joga no chão porque eles servem de base, de apoio. Que o nosso cuidado deve ser olho no olho, que o nosso cuidado deve ser horizontal e que a gente precisa olhar para o desejo do paciente muitas vezes, que isso também é terapêutico. O toque é terapêutico e quem mais faz toque terapêutico é o fisioterapeuta. Então, essas questões que envolvem ciência, falta um pouquinho da gente para esse olhar humano. E a realidade virtual, se simplesmente você comprar um óculos, levar para a tua clínica, para o teu hospital e colocar no paciente, não vai fazer sentido. Você precisa saber o que é importante para ele. E existem muitos aplicativos hoje que são validados cientificamente por conta de cores e de tipos de imersões virtuais que fazem mais sentido para um determinado grupo de paciente, como, por exemplo, paciente paliativo, paciente oncológico, ou o outro exemplo que eu dei, que é o paciente para dor. Mas para atividade física, Darlan, o que tem para atividade física? Tem muito aplicativo que hoje consegue mensurar variabilidade de frequência cardíaca, gasto calórico, gasto energético e tempo de atividade física, além de cadência e distância. São esses os números que a gente consegue dizer se o nosso paciente está tendo uma melhora ou não do condicionamento cardiorrespiratório. Então, essas 3 possibilidades terapêuticas que eu estou falando para vocês, que foi o que a gente começou a falar, elas têm embasamento científico, elas têm ciência, mas elas precisam do olho no olho. Muitas das vezes o momento de usar a realidade virtual está errado, às vezes. Isso é muito individual de cada fisioterapeuta. Por isso que a gente precisa criar um time especialista em cada hospital, que a gente precisa de referências nisso e que a gente consiga entender de fato, desculpe, o dia do paciente. Que às vezes eu não quero usar um óculos. E, às vezes a sensibilidade de você não convencer, mas de tentar explicar que aquele óculos não é um joguinho, que aquele óculos não é um filminho que o Darlan está indo colocar. Que aquilo ali é uma ferramenta farmacológica que faz suporte neuromuscular avançado. Quando eu conheci o Paulo Eugênio, e eu falo mais do Paulo Eugênio, acho que do Flamengo ultimamente, é porque ele é muito acima da média mesmo, eu adoro ele. Ele falou: Darlan, isso que tu faz não é realidade virtual. O que vocês fazem aí é suporte neuromuscular avançado através do mecanismo de neuromodulação de nervo óptico. E aí eu comecei a estudar isso e realmente tudo que o fisioterapeuta faz que envolve nervo, que envolve músculo, é suporte neuromuscular avançado. Então existe sim embasamento verbal para a gente poder conversar não só com o paciente, mas com o diretor, com o gestor, com uma operadora de saúde, com um familiar, com um dono de home care, com um dono de uma clínica de cuidado paliativo para explicar: não é um óculos que eu estou querendo te oferecer. É uma metodologia nova, disruptiva, que não tem efeito
adverso quase nenhum, que não tem contraindicação quase nenhuma. Eu não quero entrar nesse papo aqui agora porque ele fica muito espalhado, mas que ele cabe para quase todo mundo. Que a gente consegue reduzir dor, reduzir sofrimento de pacientes. Então, no paciente paliativo, onde a gente muitas vezes não consegue extrair uma performance, tem uma enxurrada de medicações para controle de ansiedade, dor, neurotransmissores sendo controlados farmacologicamente, a gente consegue, através da realidade virtual, Patrícia, remodelar percepções cerebrais. E é com esse conceito que a gente consegue fazer com que aquele paciente fique com menos dor, com menos ansiedade, com menos falta de ar. Mas por que que isso acontece? Porque a gente acaba fazendo um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, deixando esse meu paciente muito mais parasimpático. E a gente conseguiu descobrir isso aqui, fazendo uma avaliação com variabilidade de frequência cardíaca, vendo em que momento esse paciente está, se ele está mais simpático ou parasimpático, e se ele está muito mais simpático, e normalmente o paciente que está dentro da UTI, ele está inflamado, ele está doente, ele está dormindo fora de casa, ele não teve uma noite agradável, ele está longe do travesseiro dele, ele não está assistindo mais o jogo do Flamengo, e aquilo para ele é super importante. Ele está simpático, ele não quer fazer as coisas. E a realidade virtual, com 10 minutos, ela consegue tornar esses pacientes muito mais parasimpáticos. E eu falo dos 10 minutos porque, da mesma forma que a gente tem hoje, graças a Deus, evidências e protocolos suficientes para mostrar o tempo de atividade física, a corrente adequada, a largura de pulso adequada, a gente precisa também de posologia para a realidade virtual. O médico não prescreve um antibiótico, use aí para ver o que dá. Ele prescreve com dose, com tempo, e a gente precisou também descobrir qual era a dose adequada para que para que a gente pudesse conseguir o efeito fisiológico e para a gente conseguisse o efeito analgésico. E um dos nossos estudos aqui mostrou que a dose é mais ou menos entre 10 e 15 minutos. Isso corrobora com toda a literatura já encontrada. Porque mais do que isso, a gente vai causar cyberenjoo, que é aquela sensação de estar andando de barco, meio enjoadinho, ou estou mexendo no celular quando alguém está dirigindo. Poxa, eu não mexo no celular porque eu fico enjoado. É mais ou menos aquilo. Porque é muito estímulo visual, é muita estimulação do nervo óptico. Então, descobrir a dose, a gente foge de um achismo e a gente consegue ser certeiro terapeuticamente. Então, para controle de dor, mais ou menos de 10 a 15 minutos e funciona muito bem. Funciona para todo mundo, Darlan? Claro que não. Claro que não. Eu não descobri nada sozinho. Quem inventou o termo realidade virtual foi Jérôme Lanier, um cientista da computação. O que a gente está descobrindo juntos são doses terapêuticas e ferramentas não farmacológicas que podem gerar valor em saúde, valor em fisioterapia e conseguem trazer uma nova perspectiva para o paciente que tá usando ela. Só fazer uma pausa. Darlan, eu estou aqui olhando para o lado, porque o que chega assim... não era ele que vinha para cá, ele ainda vem para cá agora em maio, por conta do curso de janeiro. Então, gente, ele vem, mas por conta do Congresso da Sonografia, a gente precisou mudar e ele vem no segundo semestre, né? E aí, o pessoal aqui perguntando direto no Rio, porque houve aquele início de conversa. Então, isso é uma coisa. Já que eu não consegui responder todo mundo aqui, estou falando aqui. A outra coisa é voltando para a neuromodulação. Acredito demais, né? Movimento tem a ver exatamente com o entendimento neurológico, o entendimento do músculo. E neuromodulação é uma coisa que, assim, o professor José Vicente aqui no Rio, da Neuro, ele trabalha num laboratório exatamente com isso e a gente consegue visualizar. E eu acredito claramente que é nesse caminho, Darlan. Você falou do paliativo desse paciente, é o que eu já vi aqui em alguns casos, e assim, com uma resposta muito parecida com o que você está falando. Na gineco, a realidade virtual vem sendo usada e cobrada, tá, gente? Então, talvez esse seja um caminho da viabilidade financeira, porque é a outra pergunta que fazem aqui no chat, né? Aqui do WhatsApp. Como viabilizar isso financeiramente, cobrar do plano de saúde? Bom, eu vou já responder uma coisa de primeiro. Não espere para poder levar valor para o paciente antes do preço e da precificação que você vai receber. Eu sei que é um negócio que precisa, mas assim, muita coisa a gente teve que fazer e depois conquistar. E é como o
Darlan falou. Existe a viabilidade de você, hoje, comprar o óculos e o aplicativo, que é de uma forma muito tranquila. E eu acho que o caminho é esse, porque você mostrando o resultado, você consegue até que isso seja subsidiado. Então, era só isso que eu queria colocar. E aí passo para Zé, porque se deixar eu falo demais, porque eu sou um entusiasta, então, estamos aí. É isso aí, Patrícia. Não, mas só queria fazer uma pausa também aqui para agradecer aí a presença, né? Tem muita gente entrando aí, parabenizando, viu, Darlan? Acho que você deve estar acompanhando aí os comentários também. Muitos amigos, gente do Brasil inteira, tá bom, participando. Eu tenho certeza que essa live, né, já está entregando aí muitos insights para muitas pessoas e é um privilégio para a gente aí ouvir você falar. Tem uma pergunta, e quem quiser fazer alguma pergunta, acho que ainda dá tempo, né? Não sei como é que a gente está de tempo de live aí, Patrícia, mas eu acho que dá tempo. Dá tempo. Quanto tempo, hein, gente? É 1 hora ou ele derruba antes? Sabe que eu Mas não vamos lá. sei isso. Vamos lá. Tá bom? O Francimar fez uma pergunta, né? Se a dosimetria serve para qualquer população ou só controle de dor. Ah. Você quer... Essa é bem boa. Muito obrigado, professor Francimar, pela pergunta. Ela é super, super interessante. Essa dosimetria de 10 minutos, eu indico ela para tratamento de dor crônica e aguda. É óbvio que no tratamento de dor crônica, depois que você consegue reeducar o paciente da dor, você consegue ir aumentando o tempo de permanência durante a imersão virtual. O problema, professor Francimar, é que quando você usa por mais de 30 minutos, e talvez isso mude com a evolução dos aplicativos e das imagens, mas nesse momento, a minha opinião, apenas a minha opinião, é que acima de 30 minutos você aumenta muito a chance de fazer enjoo, de fazer cyber-enjoo. Então eu sugiro a dosagem de 10 a 15 minutos para controle de dor e para tempo de atividade física até 30 minutos. Puxa, mas é óbvio que vai ter um paciente que vai tolerar 40, 45 minutos, mas uma atividade física, por exemplo, feita com o aplicativo, mensurando o gasto calórico e frequência cardíaca, ela é equivalente ao mesmo gasto energético de um paciente jogando tênis. Então, existe um centro de pesquisa nos Estados Unidos que avalia aplicativos de atividade virtual, de realidade virtual ativa, que é quando eu interajo com o mundo virtual, e eles conseguem comparar o gasto calórico e o tempo gasto de energia com isso durante o tratamento. E aí, quando você pega o aplicativo de fato e vai testar, e eu testo todos, sai cansado e suado. Então, eu sugiro nesse momento, por questão de segurança, obviamente que pode ter as suas particularidades, mas 10 minutos para dor crônica, dor aguda, para delírio, de 10 a 15 também, e para atividade física, acho que 30 minutos vai muito bem para o planejamento terapêutico que você tem aí. A realidade virtual ela não é o fim, ela não é o fim disso, ela é apenas o meio, né? A gente tem um gigantesco arsenal de ferramentas analógicas ou digitais para poder associar a ela, como, por exemplo, o que eu estou muito empolgado de poder começar um trabalho que a gente está tentando sair disso para tornar ele multicêntrico com o professor Francimar e com o Paulo Eugênio, que é o uso associado da realidade virtual com eletroestimulação. Porque se a gente pensar que para que eu tenha uma melhora da acomodação, uma melhora da intensidade, para que eu consiga evocar uma contração grau 5 depois de um momento que o paciente está com um limiar de dor muito alto, a realidade virtual entra com uma neuromodulação, uma distração e a gente consegue. Então, nós temos cases de sucesso aqui em Curitiba com pacientes Guillain-Barré, mas eu gosto muito de associar VR e eletroestimulação. Os pacientes relatam que é muito mais confortável e que conseguem tolerar maiores intensidades. Mas isso tudo aí eu vou deixar para o professor Francimar, para o professor Paulo Eugênio, que eu só estou dando pitaco. Isso aí é com eles. Eu só provoco. Eu não sei se eu acho que nosso tempo está acabando. Mais duas coisinhas. Uma, Patrícia, se a live vai ficar gravada, né? Que acho que tá muita gente perguntando aí. E a outra, Darlan, é se você tem, eu sei que você falou que tem muitos artigos, mas se você tem alguma referência bibliográfica aí, algum livro falando sobre o tema de realidade virtual, o que você indica aí para a gente para quem estiver interessado em se aprofundar um pouquinho mais, começar a leitura aí sobre o tema? Muito obrigado por quem fez a pergunta, bem importante. Se vocês quiserem anotar, eu vou colocar aqui, ó, VRX. Esse é um livro escrito, vocês conseguem comprar na Amazon.
É um livro escrito pelo médico chamado Brennan Spingel, que mistura evidência científica e evidência do mundo real. É incrível, é um médico de Los Angeles que fala muito bem da realidade virtual. Mas, pessoal, tem coisa brasileira também, tá? E eu tive a honra de fazer parte disso. O ano passado foi lançado o primeiro tratado de dor, atividade física e reabilitação aqui no Brasil, e eu ajudei a escrever o capítulo de ferramentas não farmacológicas, realidade virtual para dor, e esse livro é comercializado aqui no Brasil e pouco falado, a gente pouco fala dele, mas tem muita evidência. Tem muito Google que a gente consegue pesquisar, tem esse livro que eu super indico, que é o VRX, mas tem esse tratado de dor, atividade física e reabilitação brasileiro, escrito por uma centena de profissionais incríveis para controle de E o dor. do Darlan vem ano que vem, né? Vem com vocês, eu não vou fazer nada sozinho, a gente vai criar esse book todo mundo junto, com certeza. Tanto que tudo que eu tenho feito de metodologia, tudo que a gente conseguiu criar, também não foi sozinho. Tem a Leilane e o Marcelo que formaram a Movision comigo. Se não fosse por eles, isso não tinha saído do papel, da minha cabeça só. A Leilane ajudou a criar toda a metodologia, o Marcelo desenvolve cenários, então a gente até, vou dar um spoilerzinho para vocês, a gente ganhou na semana passada, no dia 3 de março, a gente ganhou um prêmio de inovação aqui em Curitiba. E aí o prêmio a gente vai dedicar todo ele para poder criar os cenários virtuais para reabilitação, para fisioterapia dentro da UTI. Então, em breve a gente vai ter imersões virtuais com tradução em português, com preço acessível, junto da plataforma Movision aí. Isso é sensacional. Perguntaram isso aqui, se havia uma startup. E acredito que a resposta é sim, né? Quem perguntou é o Pedro. O Pedrinho é um amigo nosso, paciente nosso. Acho que ele tem 11 anos de idade, 10 anos de idade, está participando da live, perguntou, fez elogios, participou, perguntou se era uma startup. Eu acho que foi bom, foi legal você falar aí. Legal. Pedro, depois me segue lá na rede social para a gente trocar ideia sobre isso. Vou adorar te conhecer, cara. Tá. Depois você põe o nome do livro aqui, que alguém também já está interessado, vamos divulgar. Porque é o que você falou, a base ela é necessária. A gente não joga nada fora, a gente, na verdade, transforma. Isso. E, assim, uma coisa que eu me preocupo muito, né, hoje, dentro dos serviços, como gestora, é um grande desafio motivar minhas pessoas a continuar desenvolvendo um bom trabalho. E as pessoas falam muito em dinheiro, receber, mas não é. É clima. E uma das coisas que eles mais salientam é o prazer de trabalhar naquele hospital pelo fato de poder fazer fisioterapia. Então, quando a gente traz novas ferramentas, a gente traz novas perspectivas de engajar as pessoas em um momento em que se fala tanto em reter, motivar. Então, assim, essa é uma outra coisa que eu trago como uma experiência, e isso é uma busca minha incessante, eu sou muito inquieta, provocativa, né? Porque, assim, como você falou, eu estou apaixonada por fisioterapia, eu acho que se perguntar a fisioterapia para mim vai mudar o mundo, e eu consigo te provar isso. Né? E dentro do hospital, nós podemos trazer isso em todos os sentidos, né? Com a reabilitação. Só que eu preciso também do profissional, não só tecnicamente preparado, mas como engajado. Então, aos gestores, eu acho que buscar, né, essas novas alternativas ajuda a gente no resultado junto ao nosso RH. Então, eu acho que isso aí e é possível, né? Então, assim, outras coisas. E o fisioterapeuta, ele vive dos recursos. Ele anda com o arsenal dele, a maletinha dele. Ele é um verdadeiro MacGyver. Então, isso faz parte. Eu já usei plataforma vibratória. Então, você tem que estar trazendo as coisas e estar mostrando por quê. É o fisioterapeuta que cuida do músculo e devolve o movimento. E isso é o que toda equipe multi espera da gente. E para isso nunca vamos ser questionados e vamos ser sempre ovacionados. Muito bonito, Patrícia. Fantástico. Adorei. Patrícia está aí, super gestora, nosso norte aí também em relação à gestão, sempre traz essa visão aí realmente do grupo, né, do coletivo. E eu queria só fazer uma pergunta, Darlan. Assim, primeiro para
dizer que a gente aqui em Brasília, né, vai ter a alegria de receber o Darlan aí na nossa 11ª turma de pós-graduação. Então, está muito feliz mesmo. Tenho certeza que vai enriquecer aí nosso curso esse ano. E o outro ponto é que nós tivemos a alegria, né, a honra de te receber aqui em Brasília. Se você puder falar um pouquinho, se é possível, se alguém que está lá no hospital, às vezes numa cidade mais distante, a gente está alcançando aqui o Brasil inteiro, né? Então, como é que faz para conseguir ter, né, assim, às vezes o curso que você... falar um pouquinho do curso, como é que funciona. Eu sei Uma que... consultoria, algo assim que seja palpável também, né? Perfeito. Perfeito, Então, se por acaso alguém tiver interesse em querer levar o curso de capacitação, vocês podem seguir a página da Movision e lá tem algumas informações bem importantes, tá? Estou deixando aqui o nome Movision. E o curso é de 2 dias, né? Ele envolve a parte teórica, mas ele tem uma parte muito legal que é um hands-on. A gente consegue botar de fato a mão na massa e provar as imersões virtuais. Para isso, as turmas têm que ser reduzidas, né? A gente não consegue fazer um hands-on com 40 pessoas, 50 pessoas. Eu tive uma experiência com a Edna, agora em São Paulo, no mês passado, que a gente teve 3, 4, 5 óculos simultâneos. Foi muito legal, mas normalmente isso não é possível. Então, por isso que eu limito as turmas em 25 pessoas para a gente poder passar um final de semana juntos, aonde eu levo tudo o que há de mais novo, de evidências científicas, protocolos, indicadores, para a gente poder... Ó, a Edna está aí. Para a gente poder fazer o curso juntos. Se vocês tiverem interesse, então, pode entrar em contato pela página da própria Movision. Lá tem algumas informações e alguém vai direcionar vocês para um e-mail, alguma coisa. E qualquer coisa também, a minha rede social, eu fico à disposição para poder ajudar. Lembrando que isso me ajuda no propósito, que é levar a realidade virtual para todos os leitos de UTI. Então, eu fico muito contente com essa possibilidade. Primeiro que eu me sinto muito privilegiado na minha profissão por poder conviver com pessoas como vocês. E quem me conhece um pouquinho mais sabe que isso não é da boca para fora, que não é um papo de garganta. É que realmente, pela paixão que eu tenho pela fisioterapia, vocês foram sempre grandes inspirações. Então, hoje, conviver com vocês, com Edna, com Francimar, com Paulo Eugênio, com Marcelo Farani, dentre tantos outros, os Fernandos aí de Brasília, isso é um grande privilégio. E vocês estão me ajudando diretamente num propósito, que hoje não é um propósito só mais meu. Tenho certeza que depois de vocês verem as reações dos pacientes na beira do leito, vocês também querem que isso seja espalhado e que seja difundido, capilarizado com responsabilidade, com ética, com cunho científico, mas que a gente possa oferecer essa experiência e mudar juntos o cenário da fisioterapia. Que eu acho que a frase que eu mais tenho dito ultimamente é: somos nós os principais responsáveis pela criação de um futuro desejável na fisioterapia. Maravilha. Quero agradecer, viu, Darlan? Deixar a Patrícia concluir aí depois, mas já da minha parte, encerrando, eu queria agradecer. Eu tô com cara assim de... Acabou? Que coisa boa, que TED maravilhoso, né? Que coisa boa, mas eu acho que não é nem a gente, vão derrubar a gente, né? Mesmo. E Darlan, eu conversando com o Zé, eu falei assim, Zé, chama o Darlan. Eu falei assim, porque para ele fazer essa live, a gente está abrindo a turma 11 e a gente está trazendo essa ideia do módulo de RV. Chama lá e assim, na mesma hora você aceitou e foi uma coisa tão assim súbita. Então, gratidão por isso. Você sabe que a gente já vem conversando, né? Então, há todo um contato, um carinho, uma admiração pelo seu trabalho, que não é só RV, como todos aqui no chat, vários, né, falaram, né, que Deus te abençoe para que você continue, né, com o seu trabalho para uma fisioterapia desejável. Tá aí, Zé, mais uma frase, né, que esse é perfeito. Como gestora, já está anotado. Né? Muito bem. Então, muito bem. assim, gente, quem quiser saber alguma coisa a mais e não conseguiu anotar, olha aí o grande Francimar, né? Outra inspiração, né? Sem palavras também. E pode escrever para a gente aqui, que a gente encaminha para o professor Darlan, que é super acessível. E olha, o Leonardo da Bahia entrando, olha aí. Olá, Léo Pamponê.
E a gente passa. E aí, pessoal, acompanhe o Darlan também nas redes sociais dele, porque ele coloca muita coisa, ele dá muito spoiler, muito insight. E essas coisas hoje já nos traz, assim, uma dica, um caminho para poder estar entendendo as possibilidades. A Edna falou da hemodiálise. Edna, aqui no Rio a gente tem clínica fazendo isso. O paciente no cicloergômetro e na realidade. É um campo, assim, com grandes resultados quando a gente vai mensurar no paciente e também na satisfação dele. Porque uma pessoa ficar aquele tempo todo ali na máquina, né? Então, assim, já pensou ele ali na máquina e em Las Vegas? Exato. Né? É isso aí. É. Então, gente, a gente acaba, né, Zé? Para não ficar feio, a gente cair. Acabar direitinho, né? Aí. Quer falar aí, Darlan? Falar hoje. Não, só quero agradecer. Agradecer a todo mundo que está aí assistindo, a vocês mais uma vez. E muito obrigado. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu estou recebendo. E com a ajuda de tanta gente, não tem como citar o nome de todo mundo, tá? Não tem como, mas tem muita gente que eu guardo com carinho no meu coração aí por tudo que tem feito e ajudado nisso. Isso é um grande combustível. A realidade virtual não anda em ponto morto, ela precisa, ou melhor, a tecnologia em reabilitação na saúde, ela não anda em ponto morto, ela precisa muito de tração. E somos nós a tração disso. Cada um aí que está entusiasmado, ou pelo menos um pouco incomodado, eu quero saber mais sobre isso. Vai lá que vale a pena. Maravilha. Pronto, apareci aqui no Interfis agora para poder encerrar. Tá bem. E aí eu acho que encerra no xizinho, né, gente? E depois salva e a gente deixa gravado. Vocês colocam, a gente manda para vocês para botar na Qualifísio, colocar, dá para o Darlan se ele tiver oportunidade e deixar registrada essa grata, né? Esse grato bate-papo. Então é isso, a gente encerra, gente. Muito obrigada a todos, né? Sem exceção, pessoas aqui nos prestigiando, que a gente tem tanto carinho, e a todos os outros entusiastas que estão aqui com a gente, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Isso. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau.